aí, turma, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais uma dica de direito penal aqui comigo, o professor Sandro Caldeira. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão dos crimes omissivos. Lembra disso, né? Quando a gente fala aqui em teoria do crime ou teoria do delito, a gente lembra aqui o seguinte, que o crime ele é fato típico, ilícito e culpável, não é isso? E dentro da questão do fato típico, deixa eu pegar aqui, dentro da questão desse conceito de crime do fato típico, né, do fato típico ilícito culpável, dentro do fato típico a gente vai analisar a questão dos crimes omissivos, né, comissivos e omissivos, né, os crimes praticados por ação e os crimes praticados por omissão. Os comissivos eu não vou falar aqui agora, porque são praticamente todos os crimes do Código Penal, mas nós temos os crimes omissivos. Tem dois tipos de crimes omissivos, né, o crime omissivo próprio ou puro, que é um crime puramente omissivo. Quando é que eu identifico esse crime omissivo próprio, Sandro? Quando o tipo penal incrimina a omissão do sujeito. Dá um exemplo, Sandro. Vamos pegar lá, omissão de socorro, por exemplo. Olha aqui, ó, artigo 135. Deixar de prestar assistência. Deixar de. Não está incriminando o deixar de fazer? A omissão é um crime omissivo próprio. Outro exemplo, abandono material. Ó, deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou filho menor de 18 anos. Deixar de. Se o tipo penal, pessoal, fala deixar de ou não, é um crime omissivo próprio, ou seja, ele é propriamente omissivo. Ele incrimina propriamente a omissão. Então é um crime omissivo, ok? Omissivo próprio, 244. E por fim o 246, vou trazer mais esse exemplo. Todos já foram cobrados na nossa primeira fase. O 246 é o abandono intelectual, deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Também, ó, deixar de. Tudo é crime omissivo próprio, incrimina a omissão propriamente dita, beleza? Mas a gente tem também o crime omissivo impróprio. O crime omissivo impróprio, pessoal, é aquele crime que nós vamos nos utilizar de tipos penais comissivos, por exemplo, lá o 121, o 155, 129, são crimes praticados por ação, né? Que a maioria dos crimes são praticados por ação. Só que eu vou me utilizar desse crime, mas responsabilizando o indivíduo, e não é qualquer pessoa, é só aquele sujeito que é considerado agente garantidor. Eu vou responsabilizar esse cara, esse sujeito, pelo resultado que ele causou em razão da omissão dele. Aqui nós temos os chamados crimes omissivos impróprios. Esse tipo de crime, crime omissivo impróprio, nós temos a figura do agente garantidor, né? Ele tem previsão no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Ele diz o seguinte: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia porque é garantidor, e podia agir, atenção para esse podia, tá? Para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Aqui tem as três possibilidades de quem se coloca aí como garantidor. Quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção, vigilância. Exemplo, os pais em relação aos filhos, o policial, o médico em relação aos pacientes, né? Quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, qualquer pessoa que não seja obrigada por lei. Pode ser um contrato ou voluntariamente. Então, babá, cuidador, professor, guarda-vida de piscina, guia turístico, todos eles entram na linha B, certo? E por fim, aquele sujeito que com seu comportamento anterior, ele cria o risco de uma ocorrência de resultado. É aquele cara que acaba praticando uma conduta que gera um risco de um resultado, e a partir daí, quando ele cria esse risco, ele não pode se omitir. Ele tem que agir, certo? Vamos melhorar então isso aqui. Imagina aqui o seguinte, ó. Nesse caso, quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância? Os pais em relação aos filhos. Imagina então que o pai, ele pegou o filho, isso é uma situação que é real, né? Pegou o filho, deixou o filhinho lá no bebê conforto, atrás do carro, para levar para a creche. Levou, estava em São Paulo isso, e aí ele acabou no trânsito, esqueceu da criança. Foi para o seu trabalho, estacionou lá no shopping onde ele trabalhava, deixou a criança e quando ele volta, né, depois, no final da tarde, ele viu que a criancinha tinha morrido. Qual é a responsabilidade desse pai? Primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte, ó. Ele era garantidor? Se ele for garantidor é uma coisa, se ele não for é outra. Ele era garantidor? Se ele for garantidor, ele responde pelo resultado que aconteceu. Qual é o resultado que aconteceu em razão da omissão dele? Não foi morte? Então ele responde por homicídio. Aí você vai perguntar, essa omissão dele foi intencional por o filho morrer? Se for, é homicídio doloso. Se não for, se ele só tivesse sido negligente, que foi esse exemplo que eu dei, é homicídio culposo. Homicídio culposo por omissão imprópria. Beleza? Então muita atenção para isso. Ele vai responder pelo resultado que aconteceu em razão da omissão dele.
Aí eu coloquei aqui como exemplo também, uma coisa que é legal, pensa aqui o seguinte, ó, ele podia e devia agir, né? Imagina agora que o pai, ele leva o filho para uma piscina, tá lá a criança na piscina, e o pai vai no banheiro, né? Vai ao banheiro, tem salva-vida ali, né, para tomar conta dele, ele pede para tomar conta, e aí o pai vai ao banheiro. Ele consegue ver o filho pela vidraça, né, ali. E no que ele vê o filho se afogando, o salva-vida tá lá de costas, conversando, paquerando a menina, e aí o pai tenta sair do banheiro, mas a porta trava, trancada, ele, né, travou ali, ele não emperrou, ele não consegue sair. Ele grita, ninguém ouve. E aí a criança morre. A pergunta na prova, já foi questão de prova, esse pai responde pela morte do filho? Não. Por que não? Porque o pai, apesar de ser garantidor, ele podia agir naquele momento? Não, porque ele estava trancado dentro do banheiro, ele não tinha como sair, a porta emperrou. A questão trazia isso para a gente. Então, apesar de ser garantidor, ele não podia agir fisicamente naquele momento. E por isso, ele não responde pelo resultado que aconteceu. Tá bom? Fechado isso? E aqui o final, esse último, a linha C, talvez você não tenha... Que hipótese pode ser essa, Sandro? Quem com seu comportamento anterior cria o risco da ocorrência de um resultado. Imagina aqui o seguinte, ó, digamos que eu tenha chamado alguém para ir para uma piscina, né, e essa pessoa, uma piscina, para o mar, a pessoa, eu insisto para ela fala que está com cãibra, não está legal, e eu insisto para ela ir. Ela vai lá, então, ó, meu comportamento anterior criou risco, né, já sabendo. Eu me tornei garantidor ali. Se ela se afoga, eu estou ali junto com ela e eu não faço nada, eu respondo também pelo homicídio dela. Tranquilo? Foco na missão. Fiquem com Deus e até a próxima.